Boa noite, galera. Bom, deixa eu ver como é que tá aparecendo essa live. Porque o celular tá deitado. Vamos ver se eu tô de cabeça para baixo aí. Deixa eu ver o que apareceu aqui para mim. Para que eu possa compartilhar. Ué, tá aparecendo direito, que maravilha. Então tá, então deixa eu começar a compartilhar aqui nas listas do WhatsApp. Tô com um som bem baixinho aí, ó, já tem gente chegando. Quem for chegando já dá um alô aí, dá uma boa noite. Vamos falar bastante sobre xamanismo e principalmente o assunto estados alterados de consciência. É algo que realmente é muito interessante do xamanismo. Deixa eu compartilhar com a galera aqui. Eu tenho 5 listas no WhatsApp, então eu vou mandando para quem quiser entrar. Olá, Laura, boa noite. O pessoal está mandando mensagem aqui, peraí. Que o computador não trave. Bom, e quem for chegando, né, dá um toque aí e fala. Se você conhece alguma coisa do xamanismo, se você gosta, se você já ouviu falar. Também uma coisa interessante de dizer é como é que está o som, como é que está o vídeo, né, se está pegando bem aqui. Estou recebendo várias mensagens aqui, é muita loucura. É mensagem aqui no notebook e mensagem no celular. Mas vamos lá. Foi para uma lista, agora vai para outra. Nem consegui colocar direito, peraí. As mensagens chegam no lugar, chegam nos dois lugares, chega no computador e chega no celular. Boa noite, Aline, chegando aí também. Ao vivo agora. Deixa eu mandar para a terceira lista. Vamos lá. E eu já vou até pegar a minha apresentação aqui, que é uma apresentação que eu estou fazendo para amanhã. E a gente vai falar um pouquinho dela. Vocês não vão conseguir ver ela, mas eu vou falar das coisas que estão aqui. Então deixa eu mandar para a terceira lista e a gente começa. Eu compartilho nas páginas e a gente começa. Ao vivo agora. Aqui foi, agora eu vou compartilhar na rede aqui no Facebook. Bom, começando a falar um pouquinho sobre o xamanismo em si, então para quem não sabe, eu estou começando uma roda de estudos de xamanismo, Voo da Águia, que é uma roda que no geral ela é coordenada pelo Léo Artesi, uma grande referência aí no xamanismo, e aí eu sou um dos multiplicadores. Então essa é uma palavra que veio muito, inclusive veio numa meditação agora. Essa publicação não pode ser utilizada, o que esse Facebook louco não está deixando eu compartilhar? Deixa eu ver se eu consigo agora. E o que é isso? A gente está multiplicando o xamanismo. A gente está multiplicando o conhecimento do xamanismo, não só o xamanismo em si, mas vários outros conhecimentos que transformam vidas. Deixa eu só colocar aqui, ao vivo agora. E pronto, agora eu foco aqui na nossa live, no nosso vídeo. Então o xamanismo ele vem como um resgate da sabedoria ancestral, e tem muita gente hoje que se interessa, que está se interessando sobre isso, né? E aí o Léo Artesi ele organizou como se fosse um curso, uma roda, que é baseado nesse esqueletão aqui, então essa é a apostila dos multiplicadores, então é o guia, né, que todo mundo segue. Débora, boa noite, chegando aí. E aí cada um vai multiplicar, então cada multiplicador faz a sua roda, faz o seu programa de curso, a base deles são 16 encontros, então assim, a gente vai trabalhando em cima, né, desses encontros, com várias coisas. Então, para começar, né, o que é? A gente tem encontro presencial, que é a roda a fogueira do conselho, enfim, que a gente faz ali. Tem o nosso encontro Bruna, olá, boa noite. Tem o nosso encontro, a nossa tribo virtual, que eu crio um grupo no Facebook fechado para quem está na roda e também no WhatsApp, para a gente ir trocando, porque na verdade essa roda de estudos ela é muito dinâmica, então assim, são 4 meses que a gente fica realmente fazendo um trabalho intenso. Então nesses períodos entre aulas é interessante a gente trocar material, trocar experiências, e aí a gente usa a internet para isso. Né? Tanto o grupo no Facebook quanto o grupo no WhatsApp, que a gente vai usar com foco, né, no curso, com foco naquilo que a gente vai ver. Bom, amanhã já é a segunda aula, porque a primeira aula aberta, André, boa noite. Ela já está nessa página, inclusive, eu transmiti via áudio lá do dia,
né, do jeito que eu pude, né, não deu para fazer via vídeo, foi via áudio mesmo. Boa noite, Miriam. E amanhã vai ser o módulo 1, né, ou o módulo 2, enfim, meio que uma continuação do que a gente viu. E do que a gente vai falar amanhã, né, para quem for comparecer? Eu vou dar um overview aqui e principalmente focar na parte do estado alterado de consciência, que é algo bem interessante no xamanismo, é algo que traz um diferencial do xamanismo. Boa noite, Carla, chegando aí também. E quem puder ajudar compartilhando essa live, ajuda bastante. E você coloca compartilhei, que eu vou tentar dar uma curtida aqui, se a live me permitir, não sei como é que vai ser. Então amanhã a gente continua falando primeiramente sobre a roda medicinal. Então a roda medicinal, que para algumas pessoas que já conhecem, tanto a roda do ano, que vem aí dos celtas, o Ica, enfim, a bruxaria, que tem a roda do ano, que é a roda dos sabás, né? Então a gente tem aí os grandes sabás, os pequenos sabás, que são 8, né, comemorações. Luciane compartilhou, gratidão. Não está aparecendo mãozinha aqui para mim, acho que é porque eu estou deitado. Mas enfim, eu curti aí, gratidão, Luciane, por compartilhar. E o que acontece, né? Boa noite, Ananda. Aqui a gente geralmente, eu vejo muito pessoal da bruxaria, principalmente, seguindo a roda, né, do norte, do hemisfério norte. A Beatriz compartilhou também com outra pessoa, gratidão. E o que acontece ali? A roda do xamanismo, na verdade a roda do ano, o xamanismo em si, ele é todo baseado no estudo da Terra. Vocês não estão vendo o slide aqui, mas o slide tem o planeta Terra. Então esse foi o primeiro conflito que eu tive quando eu entrei no xamanismo, porque eu já estava na astrologia. Eu falei, pô, mas como assim, né? Quem abre a primavera é Áries, não é Libra, mas aqui é Libra. Por quê? Beatriz, boa noite. Porque assim, aqui a gente segue a Terra, a gente segue as estações. As estrelas, elas não estão, né, sob influência das estações aqui da Terra. As estrelas estão no cosmos. Aliás, a gente vai falar de estrelas amanhã também. O povo estrela, né, o povo das estrelas, nação das estrelas, segundo o xamanismo. Beatriz compartilhou, gratidão. Milene, boa noite. Então o que acontece? O próprio Léo ele trouxe isso e para mim faz muito sentido, por isso que a gente fala bastante sobre isso na roda, que é uma adaptação da roda para o hemisfério sul. Por quê? Porque as comemorações que a gente tem, Soen, Beltane, né, o Mabon, enfim, eles são baseados, né, Bianca, boa noite, são baseados nas estações. Então assim, você pode ver que tem algumas incongruências, por exemplo, a gente está aqui no Natal comemorando como se fosse neve, então comendo alimentos oleaginosas, né, nozes, castanhas, que são alimentos do inverno, são alimentos do frio, porque eles são muito calóricos, enfim. Então no verão a gente não come muito, não é o ideal comer esse tipo de coisa. Mas a nossa mesa no Natal ela tem o quê? Muitas castanhas, muitas nozes, o povo põe uva passa no arroz, enfim. A B compartilhou também, gratidão com outras 2 pessoas. E aí você para pensar como? Por que a gente está comendo um alimento que é do verão, que é do inverno no verão? Boa noite para Dox Lee. Por quê? Porque a gente simplesmente importou tudo que veio do hemisfério norte. Na verdade, a gente vai ver isso amanhã, porque eu vou falar sobre a roda medicinal do xamanismo, vou falar também sobre a roda do ano, né, celta, Wicca, enfim, e algumas comemorações que basicamente a igreja pegou, né, comemorações que eram pagãs, e transformou em feriados, e transformou em comemorações, né, católicas, enfim. E às vezes tem simbolismo ali que a gente não sabe por quê. Então, assim, é legal você saber isso, é legal você saber a origem das coisas. Então a gente faz uma correção para a roda do hemisfério sul para realmente comemorar as datas, né, fazer os rituais, a sintonização com a Terra, com aquilo que está acontecendo. Então agora, por exemplo, aqui a gente está no movimento, né, para sair do inverno. Ana, boa noite. Então isso tem um significado, é diferente do que eles estão vivendo no hemisfério norte. A gente sabe que é o contrário, né? Então aqui, enquanto é uma estação, lá é outra, é oposta. Então a gente faz uma adaptação na roda, eu vou destrinchar isso. Tem o posterzão da roda que a gente olha bastante, ela é bem bonito. E a gente faz o quê? Sintoniza com as comemorações, com o que está acontecendo na Terra aqui, né? No nosso país, no nosso ambiente. Nada contra, você pode também, eu já vi muito isso, né, de amigos, enfim, que acaba comemorando os dois. Então, por exemplo, comemora o Halloween lá, né, aqui pela egrégora, né, falando, estou com egrégora. Mas se você quer pegar a energia da Terra, se você quer pegar aquela energia que vem da Mãe Terra, você tem que adaptar para que você pegue o verão. Então, se você vai fazer uma comemoração que tem a ver com o verão, esteja no verão. Né? Então, a gente faz essa pequena correção. Isso se reflete no altar xamânico, que a gente vai falar também, mas principalmente para você sintonizar com a Mãe Terra.
O xamanismo ele é a ciência da terra, o xamanismo é a ciência natural, a ciência ancestral. Então a gente faz o quê? Se sintoniza com a energia da Mãe Terra, com aquilo que está acontecendo aqui ao redor. Né? Por quê? Porque o ser humano antes, né, hoje ele está afastado da natureza, ele acha que ele está acima da natureza, mas não. O ser humano ainda depende da natureza. E essa roda medicinal, essa roda do ano que foi feita pelos nossos antepassados, ela foi baseada numa época em que o ser humano ele dependia muito da natureza. Marta, boa noite, chegando aí. Ele dependia muito da natureza. Então, o inverno para a gente hoje é algo que não é tão sofrido, né? Quer dizer, quem está na rua, infelizmente, a gente sabe de moradores de rua que até morrem, mas geralmente a gente, o inverno, passa batido. Por quê? Porque você vai ter uma casa quentinha, vai ter aquecedor, a comida você compra no mercado, nunca vai faltar. Então, assim, hoje está um pouco diferente. Mas antigamente não tinha isso. Antigamente, The Winter's Coming, né? Quem assiste o Game of Thrones lá, o inverno está chegando. Se o inverno está chegando, as pessoas tinham que se mobilizar, fazer a última colheita, guardar os alimentos, porque no inverno nada dá, a terra não dá, né, frutos no inverno. Principalmente onde tem países que são mais, né, as estações são mais definidas. Aqui no Brasil ainda é menos, mas no hemisfério norte, por exemplo, as estações são bem definidas. Então vem a neve, cobre toda a terra e não tem colheita, não tem plantação, não tem nada. Então o ser humano ele tinha que guardar esses alimentos. E hoje, se a gente sintonizar com a energia da Terra hoje, a gente consegue pegar essa energia e trabalhar com ela. O xamanismo fala muito disso. Aí eu vou falar da roda do ano, né, da roda do ano que é aí celta, que é Wicca, enfim, que vai falar sobre as comemorações, os sabás. Né? Elaine, boa noite, uma linda noite, realmente, tá? Já chegando, né, saindo do inverno. Estava falando aqui das estações, eu já estou sentindo um calor aqui. Né? Hoje está meio frio e calor ao mesmo tempo. E aí eu vou passar pelas estações, pelas comemorações que tem o Samhain, né, o Samhain, ou Halloween, o Yule, Imbolc, o Ostara, que é a Páscoa, né? Daí que vem no inglês Easter, né? Easter que vem da deusa aí, Ostara. Valdenice compartilhou com 4 pessoas, gratidão Valdenice. O Beltane, né? Que é o fogo sagrado, Lita, Lugnasá, o Lamas e o Mabon. A gente vai falar um pouquinho sobre essas 4 comemorações, né? Essas 4, não, essas 8 na verdade. E vai falar da roda medicinal, né, xamânica, a roda medicinal dos nativo-americanos. Né, exatamente ela, passando pelas luas. A gente tem aí 13 luas, que tem as datas definidas. Inclusive, está travando aí, Vanúzia. Galera, dá uma ajuda aí para mim. Como é que está a qualidade do áudio, do vídeo? Coloca 1 se tiver ok, 2 se não tiver ok. Para mim aqui o Facebook não avisou nada. Então se vocês puderem me ajudar aí é bom. Deixa eu tomar um pouco de água enquanto isso. Minha água com florais. Florais de Saint-Germain, para, né, trazer uma energia boa. Então aqui a gente vai falar sobre a roda medicinal nativa-americana, com as 4 direções, os 4 animais, as luas, né, toda a montagem da roda, o que cada um dos quadrantes significa. Ó, parece que tá bom, né? A Aline falou que tá 1, Débora falou que tá 1. Para quem tiver meio ruim, tenta sair da live e entrar de novo, que pode ser que melhore. Falar sobre os sabás, né? Então os sabás maiores, Bianca também falou que tá bom, é o ciclo agrícola, né? Que é o Samhain, o Imbolc, o Beltane e o Lamas, né? O Lugnasá. E os sabás menores são os equinócios e solstícios. Miriam falou que tá ok também, que é Yule, Ostara, Lita e Mabon. Então a gente vai falando um pouquinho sobre eles. Basicamente, nessas festividades, tinham realmente comemorações, festividades, tinha todo um ritual. A importância do ritual. Nessa roda de xamanismo eu vou falar muito sobre a importância do ritual. E hoje a ciência sabe muito bem disso. Vou um pouquinho mais para trás que eu estou sumindo na tela. Né? A ciência sabe muito bem disso porque a visualização, a imagem, né, o que a gente cria com o nosso cérebro afeta totalmente a nossa realidade. A ciência hoje sabe disso. Né? Médicos sabem disso, psicólogos sabem disso, cientistas sabem disso. E os antigos sabiam disso meio que instintivamente, ou por herança aí de civilizações anteriores, né, que eu gosto de pensar dessa forma, que vem da teosofia. Então o Samhain, né, o Halloween, o Samhain, ele vem com o simbolismo da morte do deus, o Yule, o nascimento da criança promessa, o Imbolc, a promessa da primavera, ou seja, já ligando a estação, Ostara, a terra desperta, por quê? Porque quando vem a primavera tudo não desperta, as flores começam a sair, olha a galera curtindo, amando aí, que eu estou vendo os coraçõezinhos subindo, a terra desperta, então assim, quem está ligado com a Terra sabe. Né? Quando vem o inverno, tudo bem que tem gente que gosta do inverno, tem gente que gosta do frio, mas geralmente as pessoas ficam mais retraídas, né? Ficam mais recolhidas em casa, até porque é muito frio e assim por diante.
Quando chega a primavera, quando chega o verão, é expansão, é yang. Né? Essa parte do yin yang eu vou falar bastante também, porque vem do taoísmo e a gente coloca na roda porque é um conhecimento maravilhoso. Então o inverno ele é mais yin, ele retrai, né? Ele é mais do recolhimento. O verão é expansão, é yang. Aí vem o Beltane, os amantes se entrelaçam, né? Então o Beltane tem até um ritual muito bonito com o mastro de Beltane. Boa noite, Vanusa, acho que conseguiu voltar aí. Lita, né? Um momento de alegria. Regozijo Lugnasá, que é o sacrifício do pai, porque aí já começa a voltar o ciclo de novo. E Mabon, a segunda colheita, quando se colhe, né, todos os frutos, a plantação, para se preparar novamente para o inverno. Então a gente tem todo esse ciclo, que são esses nomes que no xamanismo em si não se usa tanto, mas é interessante vocês saberem, colocarem que isso vem dos nossos antepassados, eles faziam essas festividades. E aí, claro, quem quiser entrar mais fundo nisso, Carla, boa noite, vai e pesquisa, vamos lá, o que é o Samhain, o que é o Yule, tem todo um monte de referência para quem quer fazer ritual, magia, e aí quem quiser se aprofundar eu posso passar algumas coisas depois, né, mas não amanhã na aula, porque tem muita coisa para se ver. Daí a gente entra na limpeza energética, né? Saímos da roda e vamos entrar na limpeza energética. O que é limpeza energética dentro do xamanismo? Que é algo que é muito interessante, aí tem uma foto aqui que eu separei falando sobre o aura humano, a bioenergia, né, o campo bioenergético, que hoje a foto Killian tira isso, então também é científico, também a ciência já sabe disso, que algumas pessoas conseguem enxergar o aura, né, de outras pessoas, e de plantas e de tudo que é vivo, né, que tem o aura. Eu gosto do frio, mas amo o florescer da primavera. Então, exatamente. E isso é interessante porque, segundo a teosofia, né, eu vou trazendo vários conhecimentos, segundo a teosofia, a Terra antes, ela era uma eterna primavera, né, que é a estação mais amena, mais gostosa, né, não é muito quente, mas é quente, tem aquele sol. E depois, com o dilúvio, né, que aconteceu, teve aquela inclinação da Terra, e é por causa da inclinação da Terra que a gente tem essas estações. Então, a roda de xamanismo ela vai acontecer lá no Espaço Flor de Ouros, é presencial, e é toda sexta-feira, 19h30. Então, teve a aula aberta, que foi transmitida, e amanhã começa a roda oficial. Hoje eu disparei um e-mail para quem está na lista do site, dando detalhes. Quem quiser mais detalhes, de repente não recebeu o e-mail, né, pode mandar mensagem para mim que depois eu mando informações. Começa amanhã, né, eu pretendo gravar a aula de amanhã para de repente se alguém quiser entrar depois, mas enfim, a ideia é que quem puder começar amanhã melhor. Então o que é o aura, né? O aura é nosso campo energético, o aura é aquele campo que guarda pensamentos, sentimentos, a energia. E os xamãs, os antigos, eles já sabiam disso. Né? Não precisava de foto Killian para isso, eles já sabiam da existência do aura. Claro, muita gente também enxergava já o aura. Então, os xamãs, né, a gente está falando muito de xamanismo, utilizavam da limpeza energética, principalmente com base em plantas, né, o mundo vegetal. Que, aliás, eu ia trazer a minha sálvia branca, que está lá em cima para mostrar, mas enfim, não está aqui. Mas amanhã eu vou levar a sálvia branca, outros incensos. Algumas resinas estão aqui, então, deixa eu até mostrar um pouco aqui, que eu postei foto. Aqui são algumas resinas, né, para quem não sabe, incenso. Isso aqui você defuma, né, mirra, você defuma isso daqui, o olíbano, que é maravilhoso. Não sei se está dando para ver aí. Essas resinas que vêm tudo do mundo vegetal, né, são madeiras, são plantas, são seivas de plantas, que você defuma. Então tem ali a ação do fogo com o ar, né? Então na defumação que a gente faz, ritualística, tem o abalone, que representa o elemento água, a própria erva representa o elemento terra. Quando você acende a erva, né, você coloca fogo, é o elemento fogo ali, e você geralmente abana com penas, né, então é um abanadorzinho de pena, para trazer o elemento ar. E essa fumaça, né, que vem dos vegetais, que vem das plantas, aí tem algumas plantas específicas que a gente usa para limpeza, ela vai fazer essa limpeza do campo áurico. Claro que você tem que colocar a sua intenção também, a gente vai falar sobre tudo isso amanhã. Então assim, não é só você, vou jogar fumaça em você, não, coloca uma intenção, isso é magia. E aquela fumaça vai limpar o campo áurico. E sempre se faz isso para entrar num ritual, né, para você poder fazer uma meditação mais forte. Ou mesmo quando você aprende a fazer esse ritual, essa limpeza energética, você faz em casa. Porque a gente está a todo momento interagindo com o mundo, ou mesmo os nossos próprios pensamentos, e a gente está a todo momento, como eu posso dizer, poluindo o nosso aura. Né? Boa noite, Rosimeire, chegando aí. E quando você aprende a fazer essa limpeza, você faz na sua casa.
Você faz essa limpeza, dá para fazer de várias formas, além dos banhos, além de várias coisas que o mundo vegetal traz. O mundo vegetal é um grande aliado do ser humano, a gente vê muito isso no xamanismo. Depois da limpeza energética, que aliás, todo mundo vai fazer, a ideia é que todo mundo faça, não só eu vou ficar fazendo limpeza na galera, a galera vai fazer um no outro, enfim, vai pegar o material ali e vai fazer. A gente pode trabalhar também com uma questão de trabalhar com os pontos cardeais, pedindo a energia de cada elemento, do elemento fogo, elemento terra, elemento ar, elemento água, e trazer isso para a hora da limpeza. A gente vai falar isso também para abrir rituais, para fechar rituais. Isso é tudo ritualístico. Cada um vai... Na verdade, o ritual, isso é uma coisa que é interessante também dizer. O ritual ele é algo que é para você. Então, assim, você tem desde rituais de magia cerimonial. Por exemplo, eu já fui membro da Sociedade Brasileira de Obiose, e ali é magia cerimonial pura, que é um grande, tem todo um teatro, tem toda uma série de coisas que são feitas e tem que fazer certinho daquele jeito. É uma modalidade, então é um ritual que ele tem toda uma série de regras, uma série de passos, e tem um ritual que você faz, entendeu? Qual é o seu ritual? Boa noite, Flávia, chegando aí. Você vai criar o seu ritual, o que faz sentido para você, o que faz bem para você. Porque o ritual é para você, o importante é que... O que é o ritual? Ele fala com o seu inconsciente. Então o seu inconsciente, estão me mandando vídeos aqui via Messenger, eu não consigo ver agora. O ritual ele ultrapassa o seu consciente, ele entra diretamente no seu inconsciente e traz uma mensagem. E te prepara para alguma coisa. Te prepara para uma mensagem assim por diante. Aí a gente vai falar do altar xamânico, que é que o altar xamânico ele é muito simples. O que é um altar? Quem tem altar aí? Acho que muita gente que me segue deve ter um altar, porque o altar é uma coisa magnífica, uma coisa fundamental. O altar basicamente é um ponto de força, um ponto de energia para você ter. E aí cada um também monta o altar do jeito que preferir, com o que faz sentido para ele, com símbolos que fazem sentido. A gente vai falar sobre o altar xamânico, que tem a ver com o altar da magia também. Basicamente no altar xamânico, primeiro que você vai buscar seguir os pontos cardeais, você vai buscar seguir as direções. Então eu recomendo ter uma bússola, para você saber onde é o norte, onde é o leste, assim por diante. E a Flávia tem altar. E também colocar os elementos, aquele simbolismo que representa cada um dos elementos. Então, por exemplo, gosto de criar meus próprios rituais, exatamente, eu também. Inclusive a galera da magia do caos, que eu gosto muito também. É meio loucão, mas eu gosto. Tem isso, cada um cria a sua magia, cada um cria o seu ritual. Porque, na verdade, o trabalho todo é feito na sua mente. A gente vai falar um pouquinho também amanhã das leis herméticas. E a primeira lei é a lei do mentalismo. Você cria tudo com a sua mente. Então, algumas pessoas podem precisar de uma receita de bolo e seguir aquilo, ou outras querem uma coisa um pouco mais livre. Não, eu vou seguir esse ritual aqui que eu criei e funciona para mim. Então, o que tem basicamente num altar xamânico? Você vai ter um elemento representando o elemento fogo, um simbolismo do elemento fogo, que geralmente é a vela. Então, assim, boa noite, Luiz. A Carla também tem um altar, legal. A vela geralmente é o elemento fogo, inclusive você deixa a vela no ritual, você pode acender aquela vela, enfim, fazer algumas coisas diretamente no seu altar. Você vai ter um incenso, geralmente que vai representar o elemento ar, onde você pode acender esse incenso também. Você pode ter uma concha, um copo com água, também representando aí o elemento água. E uma pedra, um cristal ou um vasinho de planta representando o elemento terra. Ou ver onde o sol nasce, já dá para saber onde ela é. Exatamente. O sol nasce no leste, se põe no oeste, e aí você vê aí onde é que está o norte e o sul. Eu gosto da bússola porque eu gosto de bússola. Eu acho que eu ganhei uma de presente, inclusive, de uma grande amiga, então eu uso ela, é uma bússola de escoteiro, mas é fácil, você vê onde nasce o sol e onde ele se põe. Você já vai ter essa referência. E aí você faz o seu altar, e aí depois que você colocou os 4 elementos básicos, você pode colocar o que for, o que fizer sentido para você. Pode colocar imagens de divindades, pode colocar elementos para você energizar lá, alguma coisa que você queira energizar. Por exemplo, agora eu estava ativando o meu altar lá em cima, fiz uma meditação com o rapé e estava energizando e ativando o meu cachimbo xamânico. Fiz todo o ritual ali e ativei aquele cachimbo para mim. Ele pegou uma energia. E aí no meio daquele altar que eu tenho, eu posso ir colocando outros elementos para irem sendo energizados também. Qual que é a ideia do altar? Quanto mais você trabalha nele, quando você medita nele, quando você faz as orações, quando você faz mentalizações, enfim, ele vai ficando com uma energia acumulada ali. Então por isso que o altar é um ponto de força.
Então a gente vai falar sobre altar xamânico e a ideia é que cada um que esteja na roda prepare o seu altar, pode mandar foto do altar, enfim, aí a gente vai trocando lá nos grupos do WhatsApp, Facebook e assim por diante. O que a gente vai falar também? Sobre as zonas cósmicas, porque esse é um conceito do xamanismo, não só do xamanismo, como eu estudo muitas outras coisas, então, por exemplo, a parte da astrologia, a parte do tarô, enfim, existe muita ligação, mas dentro do xamanismo, né, falando na linguagem xamânica, a gente tem as zonas cósmicas, que é o submundo ou mundo inferior, que é o mundo intermediário, que é isso que a gente está aqui, e o mundo superior. Então, basicamente, o que é o xamã? Ele viaja entre esses três mundos. Ele é aquele que tem capacidade de viajar entre esses três mundos. Geralmente uma pessoa comum, uma pessoa ordinária, né, na mentalidade que não altera o estado de consciência, que a gente vai falar sobre isso já já, ela fica só no mundo intermediário, ela não consegue ir para outros planos. Né? Destravou, legal. E como que o xamã ele faz essa viagem para outros planos? Né? E aí amanhã eu vou explicar direitinho o que é o plano inferior, o que é o plano superior, o que a gente vai buscar em cada um deles. Né? Mas como é que o xamã ele faz essa viagem? Primeiro, ele entra num estado alterado de consciência. Ou como por exemplo Michael Herner, né, que é um grande estudioso do xamanismo, prefere chamar estado xamânico de consciência, coraçãozinho voando, gratidão. O estado xamânico de consciência. Por que isso? Porque o ser humano ele fica a todo momento tentando alterar o estado de consciência. Né? Então a própria bebida, que existe muita gente que é viciada em bebida, né, que gosta de bebida, enfim, olha aí, o coraçãozinho surgindo aí, que legal. É uma forma de alterar o estado de consciência. Né? Drogas eu não preciso nem dizer. Então as pessoas que buscam drogas para quê? Para alterar o estado de consciência. Mas existe uma grande diferença. O xamã, ele busca esse estado alterado de consciência justamente para obter respostas, para conversar com espíritos, para alguma coisa diferente. Ele tem um propósito. Então o xamã ele não foge da realidade. É uma coisa diferente. Geralmente quem busca droga, quem busca álcool, quem busca alguma coisa, ele quer fugir da realidade. Ele fala, não aguento minha vida está chata, vou buscar uma droga que me dá um barato, que me dá um êxtase, que me dá alguma coisa que, né, tira ele daquela realidade que ele não gosta. Só que ele vai voltar. Né? Ele vai voltar e vai estar pior a vida dele, porque quanto mais ele foge, mais a vida dele vai ficando pior. Daí a gente tem um problema com as drogas, com o alcoolismo e assim por diante. Já o xamã, ele busca o estado alterado de consciência para buscar respostas. Então, como que o xamã conversa com uma planta? Como que o xamã conversa com cristais? Cleide, boa noite. Justamente nesse estado alterado de consciência. Por exemplo, né, ayahuasca. Quem conhece a ayahuasca aqui? Né, ou daime, coraçãozinho voando, gratidão. Pensa só. A ayahuasca é uma junção de duas plantas, né? Que é o jagube, o mariri, enfim, que é um cipó, com a chacrona, que é uma folha. Eles sozinhos, eles não têm um efeito, né, que a ayahuasca tem. Agora, como que o índio, né, lá no passado, como que ele foi descobrir, dentro daquela selva amazônica, com milhares, milhões de espécies de planta, né, imagina a riqueza de plantas que tem ali, como que ele vai descobrir que se ele juntar aquelas duas plantas, aquele cipó e aquela folha, vai ter o efeito da ayahuasca? Como que ele faz isso? Ele entra no estado alterado de consciência e a planta fala com ele. É uma coisa muito interessante, parece muito louco, mas é assim que funciona. E é assim que funciona há milênios. Né? Então o xamã, por exemplo, como que se descobre as plantas medicinais? Aí ele conversa com a planta fala para ele, eu sou boa para isso. Né? E como que vem isso? Pode vir em imagem, pode vir em sonho, pode vir numa intuição. Então você olha aquela planta e você fala, nossa, essa planta é boa para o fígado. Né? O xamã naquele estado alterado de consciência. E aí você vai ver aquela planta realmente, se você fizer um chá dela, se você fizer alguma coisa, ela vai fazer bem para o fígado. Então isso é muito interessante, esse é o estado alterado de consciência. E como que você entra no estado alterado de consciência? Aí tem várias formas. Né? Tem a própria respiração, tem técnicas de respiração que você entra em estado alterado de consciência, a própria meditação, para quem consegue, quem é um bom meditador, ele entra em estado alterado de consciência, as próprias plantas de poder, né? O tambor, que está aqui do lado, que eu vou tocar um pouquinho para você sentir o que é o tambor, ferramenta importantíssima para a reconexão com o divino em nós, exatamente. Não só a ayahuasca, como várias plantas de poder que infelizmente estão, algumas sendo deturpadas aí, que a gente já viu. Ontem mesmo eu vi uma matéria sobre a ayahuasca muito triste, mas são plantas magníficas. Né?
Basicamente, quando a gente tem o mundo intermediário, e aí entra a neurociência, por quê? Porque a neurociência explica. Por exemplo, esse aqui é o tambor, que está aqui do meu lado, e ele é conhecido como cavalo do xamã. Né? Ele é o cavalo espiritual do xamã. Então, o toque do tambor, que eu não vou ficar tocando tanto aqui, mas enfim, o toque do tambor, que quem está perto sente uma vibração enorme, sente algo muito forte no cérebro. Isso aqui, olha, várias curtidas, vários coraçãozinhos, gratidão. A ciência já explica isso, porque esse toque monótono do tambor, que pega aqui no cérebro mesmo, pega, você sente a vibração, esse toque monótono quando você entra num relaxamento, porque essa é a condução, né? Muitas pessoas me perguntam, né, quando eu posto sobre animais de poder. Agora mesmo eu fiz uma meditação com o rapé, então assim, o rapé ele dá aquela potencializada, né, na meditação. Quem não conhece o rapé é isso aqui, que é um pozinho, na verdade são plantas, né, então medicinais aí dos índios, e esse pozinho você sopra no nariz, então não é cheirado, conexão ancestral, exatamente, xamanismo tem muito com ancestralidade. Quando se aplica no outro, né, se aplica com esse aplicador. Então você já deve ter visto foto de índio, enfim, de aplicando rapé em outra pessoa. E o rapé ele dá aquela potencializada. Então o rapé ele já vai te jogar num outro estado. E aí você vai com o tambor. E eu fiz essa meditação agora há pouco ali, pouco antes da live. Me vieram os animais que eu precisaria trabalhar. Né, e eu já estou trabalhando com a energia deles. Já postei um deles, inclusive, para quem está na página aí já deve ter visto. Pode até chutar que animal que é. E aí, o que acontece? O toque do tambor, que não. Aí, para quem não gosta, porque tem gente que por um acaso tem alguma resistência com planta de poder, porque acha que é droga, porque tem medo, e alguma coisa assim. E a ideia também, mais uma coisa, né? Uma das fases do curso da roda de xamanismo é a gente poder tomar planta de poder. Né? Sinto muito a batida do tambor vibrar os 2 primeiros chakras inferiores. Exatamente, ele tem muito isso. Né? É uma energia da Terra, uma energia que traz para a Terra. E o cristal que eu tenho também, que algumas pessoas já devem ter ouvido, ele trabalha mais os chakras espirituais, é mais sutil. Tem gente que não gosta, né, que tem medo da ayahuasca e realmente, se você não souber de um lugar de confiança, de um lugar bom, se você não estiver preparado ou preparada para tomar ayahuasca, pode ser uma experiência bem complicada. Né, não é uma coisa muito interessante, não é brincadeira. Planta de poder não é brincadeira. Nem um rapé, que hoje eu vejo muita gente cheirando adoidado, toma rapé, toma rapé, toma rapé. Não é assim. Tem que ter um respeito pela planta de poder. Ela é uma planta de poder. Mas tem gente que tem medo. Então, assim, a ideia também no curso, na roda, é que a pessoa perca esse medo. Que ela, se ela quiser experimentar, a ideia é até a gente fazer um comboio aí, fazer um grupo realmente de quem estiver na roda, para ir consagrar. Então tem lugares que eu conheço de confiança, um deles, já claro, é o do Léo Artesi, que é o Céu da Lua Cheia, que é um lugar que a gente vai poder ir, né, fazer na roda. E alguns outros lugares também que eu conheço, que são lugares que são de confiança, e aí dá como eu posso dizer, um preparo para a pessoa ir lá tomar. E claro que todo o trabalho da roda agora travou. Como é que tá, galera? Coloca 1 ou 2 aí para ver se tá bom. E aí a ideia é que a pessoa perca esse medo e possa ter essa experiência com planta de poder. Mas, de qualquer forma, para quem não fala, não quero planta de poder, não gosto, não vou experimentar, o tambor ele é um alterador de consciência. Então sempre me perguntam, como descobrir um animal de poder? Como descobrir um animal de poder? Fazendo a jornada xamânica. Ó, parece que está 1, Luiz falou 1, Flávia 1. A jornada xamânica basicamente é o quê? A gente vai conduzir ela. E aí é normal que às vezes da primeira vez a pessoa não consiga, da primeira vez a pessoa não consiga entrar. Aliás, eu estou no slide aqui que vocês não conseguem ver, mas amanhã eu vou passar ele, que é de um curso que eu fiz hoje. Eu gosto de curso online por isso. Né? Eu faço muito curso online, quero montar uns também para a galera. E hoje eu comprei um curso online sobre essa parte de cérebro, neurociência, e eu tirei uma foto de um slide e já coloquei aqui para a gente falar amanhã, que é o lado esquerdo e o lado direito do cérebro. Né? E o lado direito do cérebro que traz a paz, a intuição, o insight. O lado direito do cérebro é onde a gente trabalha na jornada. Então quem é muito racional, muito lado esquerdo do cérebro, realmente tem mais dificuldade.
para entrar numa jornada xamânica, mas todos podem, todos conseguem. Talvez não na primeira vez, não na segunda, mas se a pessoa se permitir, ela consegue. Basicamente, como é que funciona? A pessoa começa a relaxar, então ela tem que ter uma técnica de relaxamento, que é respiração, que é, enfim, coisas muito básicas para ela aprender a relaxar, para ela estar, vamos dizer assim, pronta para um estado alterado de consciência. O tambor vai tocar, então o tambor vai ficar naquele ritmo monótono, batendo ali no cérebro, batendo aquele som ali que quem ouve de perto ele realmente é bem alto. E aí tem uma condução. Então, eu como já faço as viagens, enfim, eu não tenho ninguém que precisa me conduzir, né? Mas para quem está começando, há uma condução, então falar, você vai estar no ambiente, no seu ambiente de poder, né, no seu local de poder. O local de poder é uma coisa que a gente fala muito no xamanismo, que é um local astral, é um local espiritual que você vai, né? Então quanto mais você for para aquele local, mais forte ele fica, também, tudo é treino. Então assim, geralmente você vai ter um lugar que às vezes ele já existe, você já trabalha com ele, ou se não tiver, você vai criar esse lugar para você, que é o seu castelo astral, né, a sua fortaleza astral, onde você vai realmente, quando você vai para o plano astral, quando você sai para uma jornada espiritual. Ele vai ser o ponto de partida, tanto para os mundos inferiores quanto para os mundos superiores. Então, geralmente, quando a gente faz busca de animal de poder, a Bárbara compartilhou e outras 5 pessoas, gratidão. Quando a gente faz a jornada do animal de poder, você vai para o submundo, vai para o mundo inferior, porque ali tem os espíritos auxiliares, os animais guardiões, assim por diante. Então, basicamente, você vai para o seu lugar de poder, você dá um rolê por lá, aí você deixa o seu corpo físico ali e sai com o seu corpo astral. Você vai entrar num buraco na Terra, geralmente é um buraco na Terra, um buraco numa árvore, enfim, você entra nesse buraco, começa a passar por uma caverna, descendo o reino astral, enfim, tem vários nomes, né? Então é um outro plano. Então é um outro plano. Você não vai estar mais aqui, né, onde você pega, você vai começar a fazer uma jornada, uma viagem. O Jung chama isso de imaginação criativa, né, que existe. Então você entra nesse buraco, você vai entrando nessa caverna e você vai chegar num lugar, né? E quem que vai criar isso? É sua mente. Vão vir imagens, então vem. É uma coisa muito engraçada que parece besteira, mas não é besteira. Vem, o animal vem, você vê ele, você troca uma ideia com ele, você tem aquela, né, você pega os ensinamentos dele. Então, geralmente o que acontece? Boa noite, Bárbara. Você vai, atravessou o túnel, tem gente que fica com medo, tem gente que volta, tem gente que não quer ir, aí tem várias. Aí, por isso que quando está na roda, a gente vai trocando, a gente vai vendo como é que foi a experiência de cada um. Mas você sai desse plano, em um estado alterado de consciência, e você vai chamar pelo seu animal, caso você não conheça ainda, né? Você vai pedir, se apresente, o meu animal de poder se apresente, e aí podem vir vários animais, podem aparecer vários animais, pode aparecer um atrás do outro. E você vai ficar ali atenta para entender qual que é o seu animal, né? O seu animal totem, o seu animal principal, o seu animal guardião. E ele você vai, como eu falei, da primeira vez talvez não, mas ele vai aparecer, depois ele pode aparecer em sonho, depois ele pode aparecer em imagens, você começa a ver nuvens com forma daquele animal, ou você começa a ver a imagem do animal na internet, a imagem do animal na televisão. O universo ele tem várias formas de falar com a gente, né? Você vai começar a sentir uma afinidade por aquele determinado animal, né? Você vai falar, nossa, gosto desse animal, e aí qual que é a ideia? Você estudar mais sobre esse animal. Então eu vou passar uma lista, né, para quem estiver lá na roda, sobre o significado básico, né, o simbolismo de cada animal, dos principais. Então, por exemplo, o que é o lobo, o que é o leão, o que é a águia, o que é a aranha, assim por diante. Mas o mais importante da roda é que cada um também aprenda a pesquisar, aprenda a pensar por si mesmo, aprenda a fazer as correlações. Então, você vai ter a parte pronta, né? Então alguém já colocou ali que a aranha representa a criatividade do feminino, né? A criação, a teia da ilusão, então a criação do universo, a avó aranha, tem uma série de significados. E você, a partir daquilo, começa a pesquisar várias outras coisas, começa a ver outras tradições, olha, mãozinhas chegando, gratidão, começa a pesquisar outras coisas. Existe a possibilidade de ter mais um animal de poder? Sim, né? Então assim, tem algumas linhas que trabalham com animal alado, animal dourado. Nessa linha do Léo, a gente trabalha com o seu animal guardião e com o animal sombra, né? E tem alguns outros animais também. E tem todos os animais auxiliares. Eu, por exemplo, trabalho com 2. Eu trabalho com 2 animais, que inclusive um deles, né, eu descobri no curso de taoísmo que eu estou fazendo, que é o meu ascendente no horóscopo chinês, né? Já identifiquei golfinho, borboleta e águia. Legal, golfinho é um animal fantástico.
O golfinho, inclusive, é um animal que usa 20% do cérebro, usa mais do que o ser humano. Então, eu até descobri que o meu ascendente na astrologia chinesa é o meu animal, que eu também trabalho com ele. E aí, quanto mais você trabalhar esse animal, mais ele vem. E acontece uma coisa no xamanismo que é bem interessante, que, né, é chamado em inglês de shape-shifting, né, que é quando o xamã ele incorpora o animal. Qual é o seu animal? Meu animal é o lobo e a cobra. Né? E o animal negro, geralmente, a gente não fala. Né? Dá para considerar a aranha enquanto aviso de futura ilusão? Então, você tem que, quando você entrar em contato com o animal, ele tem os atributos que são legais e os não legais. Né? Mas é como um signo do zodíaco, é como qualquer simbolismo, é como uma carta do tarô. Né? Ela não é só boa ou só ruim, você vai ter que pegar o contexto. Né? O que aquela aranha está querendo dizer? Então, por exemplo, aqui veio para mim, primeiro, muita criatividade que eu tenho que ter, né? E tomar cuidado de não ficar preso em teias de ilusão. Né? Então, assim, você pode usar os dois. Você pega aquele simbolismo daquele animal e fala, não, o que a aranha traz de bom? A aranha traz de bom a criatividade, né? O poder feminino de criação. Mas o que ela pode avisar? Realmente para você não ficar preso em teias de ilusão. Então, às vezes, você mesma, né, pegando uma aranha, né, pegando uma visão com a aranha, você mesma pode se enrolar em teias de ilusão, em coisas que você mesma coloca como empecilhos, como coisas que te amarram. Então, o animal ele vem para avisar isso, é muito interessante. Né? Então, você pega aquele simbolismo, e é aí que eu falo, né, o animal ele vem. Né? Por que de repente você faz uma meditação e aparece aquele animal que não está nem na sua cabeça, ele não tá, você não estava pensando nele, né? Você fazia tempo que nem ouvia foto dele, não via nome dele, ele vai e aparece para você. Por quê? Porque ele vem. Né? Ele vem porque ele quer dar um recado, ele é um animal auxiliar, ele é um espírito auxiliar. E quando tudo isso acontece? No estado alterado de consciência. Então o xamã ele é o mestre, ele é o grande dominador aí de entrar em estado alterado de consciência, de usar a imaginação, de usar, vamos dizer assim, os sonhos. Os sonhos para o xamanismo é muito importante. Né? Tem os grandes sonhos, que são aqueles que se repetem, que são sonhos muito nítidos, muito reais, que esses são muito importantes, e tem os pequenos sonhos. Os pequenos sonhos são aqueles sonhos mais corriqueiros. Então, é o que a gente chama também hoje de o cérebro se organizando, né? Reorganizando tudo aquilo que aconteceu no seu dia. Esses são sonhos que não são grandes, né? Mensageiros, mas os grandes sonhos eles trazem muita coisa. Então você tem que aprender realmente a entender. Você teve um grande sonho ou você teve um pequeno sonho? E se você teve um grande sonho, como que você vai interpretar ele? Como que você vai pegar o recado que ele está querendo te dar? Isso é um estado alterado de consciência. Aliás, essa é a questão, né? Eu não cheguei a falar, mas eu vou voltar um pouquinho aqui, porque eu vou mostrar lá no slide. Quando a gente vai para o mundo superior ou inferior, né? O mundo superior é o supraconsciente. A meditação é o samadhi, é quando a gente busca realmente as realidades superiores. Qual que é a onda, qual que é a frequência cerebral que a gente tem que estar? Em teta, 4 a 8 ciclos por segundo. No mundo intermediário, que é o que a gente está aqui agora, né, é beta e alfa, né, de 8 a 30 ciclos. Então beta a gente está ali, ó, estamos ali em estado de vigília. Alfa a gente já começa a relaxar. E no teta, que o mundo inferior, o subconsciente também é teta, a gente está em um estado alterado de consciência. Então quando a gente dorme, vamos supor que você nunca tomou uma planta de poder, nunca fez uma jornada com tambor, mas você dorme à noite. Quando você dorme à noite, você entra no estado alterado de consciência. Né? E a gente sabe que tem gente que faz o quê? Projeção astral, faz toda aquela, né, história de viajar, né, enquanto dormir, no sono, enfim, em outras projeções. Por quê? Porque você entra numa vibração diferente no seu cérebro, numa frequência diferente. Estou mandando mensagem aqui e daqui a pouco eu vou terminar essa live. O seu cérebro ele entra numa frequência diferente. E hoje a gente sabe que não só o tambor, né, não só plantas de poder, mas até tem vídeos no YouTube que você pega e põe no fone de ouvido que ele começa a induzir o seu cérebro a entrar no estado alfa, no estado teta, delta e assim por diante. Então tudo isso a gente vai conversar amanhã, né, o que é um estado alterado de consciência e qual que é a importância deles. Por quê? Aí eu vou finalizar aqui, eu não sei nem que horas são, deixa eu ver que horas são. Já são aí quase 9 horas, acho que tá bom, né? Todo mundo deve conhecer Einstein, né? Um grande pensador, um grande cientista. E ele tem uma frase que ele falava que é o seguinte:
nenhum problema pode ser resolvido no mesmo estado de consciência em que ele foi criado. Então imagina que você está com um grande problema, você está com uma questão para resolver, e o que acontece? Você às vezes fica batendo cabeça e se torturando e não consegue uma solução. E fica ali, entra no medo, entra na ansiedade, entra em uma série de coisas e não consegue resolver. Quando você entra no estado alterado de consciência, você muda a frequência do cérebro e vem uma solução. Einstein falava isso, que era um cientista, né, que foi aí um dos maiores cabeças aí da humanidade. Inclusive, quando ele morreu, o pessoal ficou doido para ver a cabeça dele, para saber o que ele tinha no cérebro dele. E no fim encontraram um cérebro comum, como de todo mundo, mas que ele usava de uma forma diferente. Então o estado alterado de consciência é muito interessante por isso. É por isso que tem gente que tem resposta em sonhos. Então às vezes a pessoa está ali com um grande problema e ela sonha com alguma coisa, aquele sonho traz uma resposta. Ou muita gente que nem é da espiritualidade, mas que sabe que às vezes está com um problema para resolver no trabalho, um problema de matemática, uma equação, enfim, o que for, e se ela fica tentando ali, não vai. É como se o cérebro dela pifasse, não funciona. E ela larga aquilo e vai dar uma caminhada na natureza, vai dar uma caminhada, vai fazer outra coisa, vai relaxar. Na hora que ela relaxa, se tiver um áudio desses para dormir, compartilhe, por favor. Tem um monte no Facebook, no YouTube. Um monte. É só colocar frequências, colocar theta waves, colocar delta waves, vai ter um monte de coisa lá no Facebook. E tem inclusive aplicativos no celular que tem, né? Eu confesso que eu uso um pouco, eu prefiro mais o silêncio, mas tem. Para quem quiser, só buscar lá, é muito fácil. Pode procurar também como binaural. Geralmente eu tenho um aplicativo que eu baixei, inclusive no Android, que é binaural, para ele gerar essas coisas binaurais. Pisces, né? Pisces, que é o Peixes, que é o grande mestre do estado alterado de consciência, da imaginação. Né? Peixes é um signo fantástico, meu ascendente adoro, e ele traz essa questão de imaginação muito forte. Então, qualquer problema que você tem. Olá, Juliana. A galera chegando, só quando que eu estou terminando a live, mas enfim, fica gravado aí, dá para rever o replay, compartilhar assim por diante. Então, aprenda isso. Não fica batendo cabeça num problema, porque às vezes quanto mais você fica tentando aquele problema, você vai entrar no medo, na ansiedade e não vai resolver. Então, às vezes, você ter técnicas de relaxamento, técnicas de entrar em estado alterado de consciência, de largar para o universo, você consegue ter uma resposta muito mais clara para aquele problema. É isso, galera, tá dando aí minhas 9 horas da noite. Vou ficando por aqui, então quem quiser, quem for participar, manda aí mensagem, que eu vou mandar informações de como que a gente faz para entrar nessa roda. Já tem algumas pessoas que já estão inscritas lá e que já vão começar amanhã. Então amanhã eu já quero criar o grupo no WhatsApp, grupo no Facebook, fazer essa aula, já fazer uma pequena viagem para conectar com os ancestrais, enfim, e fazer as limpezas, tudo aquilo que a gente já falou. Beleza? Quem gostou do vídeo também compartilha, ajuda aí a disseminar a mensagem para que chegue para mais pessoas. E se você não conhece o xamanismo, busque conhecer. Né? Já acabou, na verdade a gente está aqui desde as 8. Então por isso que está acabando agora. Mas aí é só quando eu terminar a live ele vai, né, dar o replay e dá para assistir o replay. Eu vou mandar para a lista também depois do replay, tranquilamente. Quem está na lista aqui de WhatsApp vai receber essas coisas. Então eu vou ficando por aqui. Né? Quem quiser saber mais sobre a roda, manda mensagem. E fica ligado aí na página se você gosta do xamanismo, porque eu estou sempre postando coisa de xamanismo. Estou sempre, né, postando animais, postando dicas e assim por diante. Pena que de sexta não dá para mim. Então isso já é uma coisa interessante. Dá para participar assim, sem estar presencial? Hoje não. Tá? Então eu vou responder algumas perguntas aqui. Primeiro, questão de sexta. Já me pediram para fazer em outro horário e talvez outro dia. Então, de repente, se juntar uma outra turma num outro horário, no outro dia, eu vou também fazer em uma outra opção de horário. Né? E até de dia, por exemplo. E a questão do online, né, de presencial, essa roda, ela tem muita dinâmica. Né? Ela tem muito exercício que a gente faz. Então, quem foi na aula aberta já participou de um. Porque eles são muito legais, porque o exercício ele faz você vivenciar aquilo. Então, como ela está toda montada com muitos exercícios e vivências essa roda em si tem que ser presencial. Mas eu estou querendo criar assim, uma roda que possa ser dada pela internet para a gente colocar mais pessoas e assim por diante. Então, por enquanto, essa é só presencial, mas eu quero depois ter uma que seja online, além do grupo de astrologia, do grupo de tarô e do coaching online, que também já está para sair aí, que eu estou demorando, mas está para sair. Um dos animais que veio para mim na meditação foi um animal pedindo velocidade. Eu vou trabalhar essa velocidade. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Gratidão para quem participou, quem compartilhou, quem ajudou aí a levar a mensagem.
quem for, né, quem tiver amanhã lá na roda, a gente vai se ver. Aos finais de semana seria perfeito trabalhar à noite, então. Também pensei, de repente, um dia que seja final de semana. O problema é que eu mesmo estou fazendo muito curso de fim de semana. Então eu vou ter que ver como que eu me encaixaria. Mas também é uma outra opção. Quem tiver dica, coisa assim que quer colocar, coloca aí nos comentários, manda mensagem que eu vou também analisando tudo isso para a gente, né, adaptar para todo mundo. Beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau.